Nível do rio Itajaí-Açu, medição das 11 horas da manhã, 9 metros e 14 centímetros, então subiu mais 2 centímetros na última hora. 9,14 é a mesma medição das 9 horas e 45 minutos, que é considerado, ou pode ser considerado, né, o pico da enchente, pelo menos até agora, né? Tá começando agora, então pelo menos até agora em Blumenau, pelo menos essa é a expectativa do pessoal do Alerta Blue, né? Que o nível do rio a partir de agora estabilize, comece a baixar lentamente, né? E depois comece a receber água da madrugada e manhã de hoje, lá da região do Alto Vale, que deve impactar e aumentar novamente o nível do rio Itajaí-Açu. Jorge, pelo que eu consegui apurar, aqui a chuva vai dar uma trégua, mas para cima de nós, não. Não é muita chuva, assim, de acordo com as previsões, mas ainda é chuva. O Gabriel Cassol, meteorologista do Alerta Blue, né, já falou aqui pra gente, teve cidade no Alto Vale que choveu mais de 300 milímetros de água entre ontem e hoje. E teve algumas cidades que foram 100 milímetros só entre a madrugada e manhã de hoje. Essa água está toda chegando aí, né? Então vai impactar no nível do rio Itajaí-Açu. A Defesa Civil aguarda uma nova elevação do nível do rio para poder fazer uma projeção mais ampla, mais certeira de como deve ser a movimentação do nível do rio Itajaí-Açu, que deve acontecer hoje à tarde, provavelmente, meio da tarde, final da tarde, nesse sentido. A previsão é essa que você falou, viu, Jefferson? A gente fica olhando para o céu e diz, acabou, né? Não tem mais nada, né? Não, deve chover, chover forte em pouco tempo aqui em Blumenau. E não em volumes significativos, sim, como é previsto lá no Alto Vale. Isso. Então, mesmo que não chova aqui, mas chova significativamente no Alto Vale, o nível do rio Itajaí-Açu acaba subindo de qualquer forma, né? Por isso, toda a atenção aí com os avisos meteorológicos. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Jorge Tais. Bom dia a todos os ouvintes da Itaberá FM. Prazer sempre estar aqui. Bom dia também aos leitores do Mesa Regional que estão nos acompanhando aqui. Pessoal da Mulheres que Lucram, Jefferson Reinert. Bom dia, obrigado. Deisiana, sempre ligada com a gente, né? Deisiana da HS Consórcio. Muito obrigado pela companhia. Bom, começamos o quadro Semana em Foco. Claro, destacando esse recorde, fato inédito na cidade de Blumenau, de ter 6 enchentes em um mês e meio, ou em um único ano, né? Em um único período do ano, 6 elevações do nível do rio Itajaí-Açu entrando em estados de enchente. Pequena e média proporção, ainda bem, né? Os estragos não foram tão significativos, sempre lembrando de que quem pega água sente muito, é difícil. Tem que recomeçar muitas vezes e isso atrapalha muito. E eu me coloco no lugar daquelas pessoas onde o nível do rio Itajaí-Açu atinge primeiramente, que são as pessoas que precisam ir para abrigo. Olha, tem gente que vive mais no abrigo do que em casa, infelizmente. E isso é terrível, né? Demais, né, Jorge? Lúcio, bastante gente acompanhando aqui. Que Ricardo, bom, obrigado pela audiência. Obrigado, Lúcio Pereira, meu irmão de farda. Você viu isso? E detalhe, né? Estamos vivenciando o El Ninho. Ficasse bravo aí com a chamada do Globo, né? Mas não dá, né, cara? É uma realidade, infelizmente, triste, Jorge Tais, e a gente tem que estar preparado preventivamente. E aqui vale um destaque. Nós só não sofremos mais, estou falando do Médio Vale do Itajaí, graças às barragens do Alto Vale do Itajaí e principalmente a colocação da barragem de José Boatê em funcionamento, ainda que em situação precária. Então as autoridades tiveram sim um papel fundamental, né? Embora tardio, a gente tem que reconhecer isso. O vereador Carlos Wagner, o alemão, foi bacana o trabalho dele, Defesa Civil, né? Ainda depois a gente cobrar muito, né, do governo do estado, a Defesa Civil, o Coronel Armando não deve ficar no governo, deve sair agora com essa reforma administrativa de Jorginho Melo. Então é uma novidade, porque não deu toda aquela
não atendeu todas as necessidades. O pessoal de Itaió está na bronca até hoje. Rio do Sul ontem sofreu muito, a água subiu rápido. Ninguém alertou assim de uma forma mais expressiva a subida do nível do rio Itajaí em Rio do Sul, Itajaí-Açu em Rio do Sul, Itajaí do Oeste também em Itaió, tanto que a gente teve 2 perdas aí, 2 vidas, né? Cara, isso aí é o pior de tudo, né? É quando você tem que vir aqui noticiar. Em princípio seriam 4 idosos, né? Que estavam dentro de um veículo que foi carregado pela correnteza, que acabou afundando com uma idosa dentro, outra fora, sem vida, e um idoso que conduzia o veículo e uma outra idosa que conseguiram se salvar, foram resgatados com vida. Agora assim, ó, não se arrisque. Gente, a notícia triste está aí, não tá para a gente anunciar a tragédia, nós, veículos de comunicação, nós estamos para alertar, não insista, não coloque seu carro na água, espere, nada é mais importante que a sua vida. Esse é o único recado que a gente tem para dar. Gente, vamos cuidar, né? Uma teimosia, cara, não é momento para teimosia, espera, cara. Nada significa mais para você do que a tua vida. Não tem coisa que pode significar mais para você do que a vida, né? Então não coloque ela em risco, né? Não corra esse risco. A barragem de José Boatê com uma comporta aberta. Tem pessoas que criticam, acham que deveria estar fechada. Será que tem problema de operação lá? Será que dá para fechar? Pois é, que eu digo, será que tem problema de operação lá? Coronel Armando não vai ficar no governo porque falta isso, comunicação com os catarinenses, né? É uma excelente pessoa tal, mas demonstrou que para estar à frente da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina não dá. O Coronel Fabiano do Corpo de Bombeiros tem que ser uma pessoa mais, tem que ser uma pessoa mais experiente, né? Nesse contexto, né? Deve ter lá as experiências dele, né? Sim, mas nesse contexto ele ficou devendo. E tem essa questão, porque o nível do rio sobe muito rápido. Sobe muito rápido. Eu não sei se você notou, mas está subindo muito rápido, né? 50 centímetros por hora. Está assoreado esse rio aí, será? Olha, eu acho que esse não é o problema, o Jorge. Alguma coisa tem, mas porque muita tá água. subindo. O solo não está cheio, né? Tudo bem, é muita água e tal, mas é rápido demais. Rápido. Né? E com certeza, né, veio sujeira, lama, areia, né? Os captadores de areia estão felizes, com certeza. Deixa eu só mandar um recado aqui para fechar. A gente vai fazendo tudo ao mesmo tempo, infelizmente, né? É o que a gente tem. Estou recebendo aqui muitas informações ainda também com relação à cheia, né? Brusque, situação bem calamitosa, Santa Catarina, Florianópolis afetada, bastante coisa. As comportas, só para lembrar a nossa audiência, né? Em Itaió tudo fechado, estamos lá com quase 60% de ocupação. Em Ituporanga tem uma aberta, 4 fechadas, 63% de ocupação. Em Rio do Sul, 11,23 é o nível do rio Itajaí-Açu lá em Rio do Sul. No Alto Vale o pessoal está convivendo. Bom, Rio do Sul, cara, a pessoa que mora em Rio do Sul, nos últimos anos, ela tem constante convivência com as enchentes, né? E parece que a situação para resolver... E enchentes de média grande. A solução para Rio do Sul parece que não é inviável. Parece que não é, sabe? O canal extravasor lá, abrir esse canal, a saída do rio Itajaí-Açu, porém, né, a necessidade para fazer isso, a necessidade de minis barragens para baixo, né? E aí não no rio Itajaí-Açu, mas nos afluentes aí do rio. Né? Uhum. Exatamente. E aí pode amenizar um pouco esse impacto, né? Porque Exato. Rio do Sul sofre muito, né? Com chuvas fortes. Olha, a gente está vivendo tudo isso por causa do fenômeno El Niño, que está interferindo, trazendo muita chuva para cá, seca em outras regiões. O Jefferson falou da manchete do Globo. O Globo abriu a manchete dizendo: o pior está por vir. Efeitos do El Niño em dezembro serão ainda mais evidenciados, como, por exemplo, chuva e enchente no sul e seca e calor em outra área do Brasil.
Conversando com o Gabriel Cassol, meteorologista do Alerta Blue, eu perguntei para ele sobre dezembro. Ele disse que sim, as previsões ainda são de impacto do El Niño, mas para cá, para a nossa região, já não mais com tanta intensidade assim. O que não quer dizer que a gente não possa passar pelo momento que estamos passando novamente. Talvez não com tanta frequência. E eu perguntei para ele expectativa para o verão, né? Porque se fala muito de um calor intenso, e realmente há para a nossa região aí a possibilidade de a gente ter temperaturas acima da média dos últimos anos, podendo passar aí dos 40 graus, temperatura que a gente já não registra no verão aqui em Blumenau há um bom período. Isso. E assim, né? Geralmente a gente já sabe o que acontece. Calorzão, frente fria chega e tempestade. Isso aí, essa combinação é um perigo também, né? Daqueles temporais de final de dia, aqueles alagamentos momentâneos, mas que causam muito estrago, e aqueles teimosos que querem andar nos alagamentos e acabam acontecendo tragédias que a gente não quer mais noticiar aqui. Bom, vamos em frente, né? A gente vai aqui trazendo para você qualquer novidade sobre essa informação da enchente aqui na região do Vale do Itajaí. Lembrando que em Agronômica, a BR-470 está bloqueada no quilômetro 149 por alagamento devido à chuva da madrugada, e que em Ibirama, no quilômetro 111, a rodovia, o trânsito funciona na 470 apenas em uma pista sistema Siga e Pare. Então, se você quer subir para o Alto Vale, tenha paciência, porque vai ter uma longa fila lá. Ainda mais numa sexta-feira, né? E é muito provavelmente que saindo daqui vai chegar lá e não vai conseguir passar. Tem tudo isso, porque há previsão de chuva durante o dia e pode aumentar aí essas barreiras na rodovia. Só se for obrigado mesmo, né? Não é hora de sair de casa para passear nesse momento aí. Triste falar isso, né? Nós somos anunciantes do apocalipse e o turismo, o comércio já estão sofrendo bastante, mas infelizmente a gente precisa zelar pela nossa vida, e sair de casa e ter que voltar é ruim também. Exatamente. Já que estamos falando dessa situação, eu queria lembrar do acidente na Rua Humberto de Campos no feriado, lá no início da noite, né? Um carro invadiu a pista contrária, bateu de frente com outra. Isso é o maior demonstrativo, Jefferson, de que é necessário ter fiscalização eletrônica no trânsito em Blumenau? Aliás, as pessoas me questionaram lá no momento do acidente que por que lá naquele ponto registra-se muitos acidentes e só foi colocada a fiscalização eletrônica no sentido centro-bairro. E aí eu fui atrás, questionei. E outra coisa também, se me permites, que questiona, porque não tem um guarda-reio no meio. Para evitar os veículos passarem de um lado para o outro. Ou, né, ali eu acredito que... Ou levanta o muro mesmo, isso, de qualquer muro, forma. A mureta, né? Que seria o indicado, não o guarda-reio. Porque o guarda-reio, ele é menos, ele protege menos até e é mais caro, né? Mas o secretário Alexandre Fernandes, da Secretaria Municipal de Transporte, até comentou, às vezes o pessoal critica a fiscalização, né? Mas o acidente como esse demonstra a necessidade dela. Exatamente. Né? E que é preciso criar consciência, segundo ele, né? E diminuir a velocidade, mesmo onde não tenha fiscalização. Mas está prevista para a próxima fase, ali na altura do número 6.000, próximo de onde aconteceu o acidente, realmente um redutor de velocidade, né, para inibir a alta velocidade. Também não significa que foi alta velocidade. Primeiro tem que se definir o que motivou esse crime. Se foi celular, se não. O pessoal julga, né? Só quem sabe é um motorista que, inclusive, ficou perdeu assim a noção do que aconteceu. Ele não se lembrava, ele só se lembrava que ele estava indo para o Hospital Santo Antônio buscar a sua esposa que trabalha no hospital. Só isso. Ele não lembra como o acidente aconteceu, ficou bem desorientado, né? Não estava se fazendo, como algumas pessoas também costumam acusar. Não. Impacto violento, ele ficou preso às ferragens, a outra vítima também. A outra vítima, um filho de um subtenente do Corpo de Bombeiros, inclusive. Né? O Corpo de Bombeiros chega lá
depara, né? Ele não estava de serviço, mas foi chamado lá, então a equipe já o conhecia, com certeza. Triste. Então, assim, ó, momento de ver o que aconteceu e achar uma solução. E a principal solução, a gente sabe, é a direção defensiva, que nem a autoescola acima de tudo. Mas tem que ver o que motivou a invasão de pista acima de tudo. E a mureta é a melhor solução. Com certeza. Melhor solução, viu? Não dói no bolso de ninguém. Secretaria de Obras, é botar uma mureta ali, na via toda de preferência, né? Para evitar essas questões, evitar até que as pessoas se arrisquem atravessando a via onde não deve. Mas tem uma coisa, não, Humberto, que eu não entendi, cara. Eu não sei se você conseguiu entender. Por que que tem uma fiscalização eletrônica de 60 por hora numa curva que é um cotovelo? Porque eles resolveram padronizar a velocidade. Não, mas para que ali, se tu fizer aquela curva a 60, tu vai parar lá onde? Exatamente, né? Não dá para entender. Eu também questionei o secretário. Eu tiraria aquela lombada eletrônica daquele carro, ou botava um pouco antes. Ou depois. São estudos, mas ali eles falam em estudos, enfim. Eu quero conhecer quem faz esse estudo, cara. Parabéns. Igual ali na frente da Casa da Água, ali a subida da Via Expressa. Né? Questionei o secretário sobre isso. Ele disse que os estudos comprovam. Disse, olha, eu acho que isso só vai estimular pessoas a atravessarem onde não deve. Com certeza. Teria que ser antes da faixa, meu ponto de vista. É a mesma coisa retirada de baia de ônibus, né? Os estudos comprovam. Então tá, né? Exato. Então tá, né? 11h22 a seguir, Jefferson, você vai falar para nós quem é o pai do Alô Saúde. Meu Deus, né? Voltamos já. No ar, na boca do povo. Em cima da notícia. 11h28 aqui na Boca do Povo, pela Itaberá Rede Bandeirantes de Rádio. Você que sonha em ter a casa própria, conheça o crédito imobiliário da Via Cred. Você pode financiar até 90% do valor do imóvel, usar o seu FGTS e tem até 35 anos para pagar. Conte com o crédito imobiliário da Via Cred na hora de financiar a sua casa própria. A Via Cred é uma cooperativa Ailos. A Semana em Foco com a participação de Jefferson Santos do Meso Regional, analisando as notícias aqui dessa semana. O Jefferson, quero mandar um abraço aqui para o nosso ouvinte lá em Itajaí. O Gelásio está ouvindo a gente, está falando aqui que Rio do Sul deve registrar agora a maior enchente de 2023, né? Com a previsão. Já está acima de 11 metros lá, previsão de mais chuva, nova elevação do nível do rio por lá. Então fica bem complicada a situação para os moradores lá daquela região. Obrigado, Gelásio, pela informação. E a água vai chegar aí, né? Infelizmente, Itajaí também vai ser afetado. Passa por ali também, né? Também vai ser afetado. Jefferson Santos diz para mim, afinal, e acaba com a polêmica. Quem é o pai do programa Alô Saúde de Blumenau? O vereador Tuca ou o secretário de Saúde Marcelo Lanzarin? Seria um filho prodígio, o Alô Saúde? Adotado? Vamos dizer que renegado? Não, quer todo mundo dizer que é seu, né? Mas sabe por quem que definitivamente tem sido renegado? Pela população que usa o sistema público de saúde, que não está legal em Blumenau. E aí quando a gente critica aqui, agora a crítica é para o secretário municipal de saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, é porque assim, deveriam ouvir e atender a população. As demandas, eu sei que essa é uma tentativa de diminuir as filas, de achar soluções. Ok, mas tem coisas que não têm explicação no meu ponto de vista. E mesmo tendo explicação, não é a explicação que deixará a população aliviada e contente com o atendimento. Vou falar o quê? Por exemplo, meu ponto de vista, secretário, essas duas pessoas que eu vou falar, eu tenho o meu maior respeito, sabe? Admiro como pessoas, mas como a gente tem aqui a voz, a comunicação, formamos opinião, às vezes nós somos atacados. Eles vêm dizer que é boca de aluguel, que é porque estão querendo retirar o dinheiro da imprensa e tal. Isso não me afeta, não me cabe. Pode pedir a transparência lá da prefeitura, da Câmara de Vereadores, para ver
quanto que o Mesorregional recebeu de dinheiro público esse mês. Eu estou quase rindo aqui, Jorge. Que se alguém falar isso, eu quero que prove. Agora é o seguinte, tá? Tá ruim o atendimento de saúde em Blumenau. Piorou. Vou citar 2 exemplos aqui bem básicos, né? No bairro AG Escola Agrícola, AG do bairro Escola Agrícola, não tem farmacêutico no período integral ali para entregar remédios para pessoas. Aí a secretaria responde assim: ninguém fica sem atendimento, porque pode se deslocar a uma outra unidade de saúde e pegar. Vai se deslocar como? Se quem busca o remédio na rede pública de saúde, geralmente é quem não tem condições. Vai ter que se deslocar no precário sistema de transporte coletivo de Blumenau, que é uma verdadeira vergonha também, que é caro e mal prestado. Vai ter que embarcar no ônibus da Blumob, ficar horas e horas nesse calor ou na chuva, num ponto de ônibus, até que vai perder um dia. E aí a gente está falando de saúde. Por que não remaneja? 2, 3 dias por semana, período integral. Tira, né, nesse ponto aqui. Segunda, terça e quarta aqui. Quarta e quinta e sábado lá. Sabe? Tem profissional, remaneja. Então, meu ponto de vista, posso estar errado. E dou todo o direito do secretário Lanzarin discordar de mim. Mas o meu ponto de vista é que ele atende mais os servidores de saúde, ele dá mais... Ele não quer criar atrito nenhum com os servidores de saúde, porque ali ele garante seu nicho, a eleição, e, né, não resolve o problema de fato da população, porque pode ter servidor que não gosta de se deslocar. Posso estar errado, mas preciso de provas para que eu possa estar errado. Aí ele disse que o projeto foi dele, do Alô Saúde. Por enquanto, ninguém está gostando. A gente não vê elogios nesse sistema, ainda é muito novo. E eu costumo dizer que toda mudança ela gera transtornos. A tecnologia está aí, é para ser usada, ok, mas já deveria há muito tempo e não num momento de crise, como é de fato esse que a saúde pública em Blumenau está passando. Outra questão, daí o vereador Tuca disse que ele foi o autor do anteprojeto. Com todo respeito, vereador de verdade, né? Quando eu vejo algumas pautas, o vereador também pautou que criança não precisa da obrigatoriedade da vacina da Covid, okay, que nem obrigatória é. Agora vai ser, Jorge, para matrícula. Vai ser, né? Mas, enfim, é um assunto que para mim é muito ultrapassado. Ele é advogado e tem decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina obrigando pais a vacinarem, não contra a Covid, mas de outras vacinas, porque é uma questão de saúde pública. E isso... Eu não estou aqui defendendo vacina da Covid e tal. Eu sou contrário, assim, a obrigar algumas coisas. Mas quando se fala de vacina, tem um mito e isso só contribui para os pais, né, acreditarem nesses mitos e não vacinarem seus filhos, não com relação à Covid, mas com relação ao HPV, à rubéola, ao sarampo, a tantas outras doenças aí, tétano. Os pais criam um mito em torno das vacinas e não levam os filhos para nenhuma outra vacina. Então isso, no meu ponto de vista, prejudica. Aí ele disse que ele é autor do anteprojeto e tal. No meu ponto de vista, o Tuca faz um excelente trabalho frente à Câmara Municipal de Blumenau, assim, né, o Partido Novo, o Nasato, enfim. Mas eles têm um nicho dele. E esse não é o nicho deles. O nicho deles é assim, eu também não estou dizendo que eles não tenham que lutar por isso, pelo contrário, né? Mas é atender ali a redução da carga tributária, um certo nicho mais alto, socialmente falando, da cidade, que precisa ser atendido também, o empresariado. Enfim, eu também sou empresário, né, Jorge? Mas quando ele vai, e aí lá, por povão, esse não é o nicho do Partido Novo. Não é. O Tuca, com todo respeito, eu acho que o vereador não sabe o cheiro que tem dentro de uma unidade de saúde em Blumenau. Eu acho que ele não sabe o cheiro que tem, sabe? Então, e quando eu digo isso, não se sinta ofendido, vereador, pelo contrário, é que eu quero dizer, será que o senhor sabe que não tem farmacêutico para entregar remédio no AG do bairro Escola Agrícola? Será que o senhor sabe que não há enfermeira para aplicar
vacina num posto equipado, como é o Jovino Cardoso, uma transversal da Stanislaw Chet, no bairro Água Verde, que as pessoas vão lá se vacinar, tem refrigerador lá, tem sala de vacina, mas não tem profissional, e os próprios servidores dizem assim, ó, denunciam na ouvidoria, porque vocês têm que se deslocar até um outro ponto da cidade, até o AG da Escola Agrícola, até o AG da Velha, para ser vacinado, para vacinar o seu filho. E quem não tem condições desse deslocamento? Quem não tem condições vai ficar sem vacina? Então acho que é isso que os senhores vereadores, como um todo, tem que cobrar. E não esse, desculpe, né, esse lero-lero, esse para mim é populismo, vai ficar bravo, mas para mim é, e eu não estou chamando ele de populista. Mas algumas ações precisam ser revistas. Sabe, não cabe, isso não agrega para a cidade, nem a telemedicina, nem quem foi o dono dela. Né? O que agrega para a cidade é fiscalizar, papel fundamental e constitucional do vereador. Será que o vereador sabe que falta lá? É isso que eu gostaria. E aí é louvável. Como foi louvável ele conseguir, né, liderar o processo da doação de um terreno para uma entidade beneficente no bairro Velha. Louvável isso. O município fez a doação com a luta impecável do vereador Tuca. Né? Isso é louvável. Então a gente reconhece sim, quando tem que reconhecer, mas a gente vai cobrar aqui de vocês. As pessoas cobram de mim, né? E só me irrita quem tem razão, Jorge. Esse é o recado que eu dou aqui para a turma. Quem é o pai, eu não sei. Tá, então ficou uma criança alô saúde sem pai, tá? A oposição e a tentativa de tirar 2 milhões da comunicação do orçamento do ano que vem para investir na prevenção de cheias em Blumenau. Só para que a nossa audiência entenda, o governo, né? O governo colocou 2 milhões a mais na previsão do orçamento da comunicação para 2024, que é um ano eleitoral. A oposição acabou não engolindo isso direito. Então, na Câmara de Vereadores, tentou-se uma proposta, um projeto, para retirar esses 2 milhões a mais da comunicação e jogar para aplicação em prevenção de cheias, momento esse que a gente vê, né? E se usou muito o dique da Fortaleza Sim. como exemplo para isso, né? A necessidade de investimentos e até ampliação de diques aqui em Blumenau. O problema é que a CCJ é presidida pelo representante do governo, o vereador Jovino Cardoso Neto, e morreu ali, morreu na CCJ. Exatamente. Agora, né, o governo poderia dar uma explicação por que desse aumento aí, né? Em ano eleitoral? Em ano eleitoral. Né? É complicado nós, veículos de comunicação, debater, mas a gente aqui não tem amarras com ninguém, né, Jorge? Não, então a gente debate nenhuma. De verdade. Meu ponto de vista, a prefeitura precisa explicar por que quer aumentar em 2 milhões e meio, é muito dinheiro, para a publicidade institucional em Blumenau. Repetindo, né, vocês podem ir lá, direito à informação é de todos nós, pedir quanto que a Rádio Itaberá recebeu do Poder Público em 2023, quanto o Mesa Regional. Não veio para os pequenos esse dinheiro. Não foram para os pequenos veículos de comunicação esse dinheiro. Nada, praticamente em 2023. E aqui eu estou assumindo a bronca até para os outros. Sabe? Um certo clero recebeu verba institucional, tá? Mas, porém, quem olhou a prevenção de cheia antes de acontecer a enchente? Então, assim, os vereadores da oposição estão enfraquecidos, por isso que eu sou uma pessoa favorável, e vão dizer que a gente é candidato, que eu sou candidato, já te perguntaram, né, Jorge? Nem partido eu sou filiado, né? E não vou ser candidato, podem ficar tranquilos. Tá? É o seguinte, ninguém comentou de prevenção de cheias antes da enchente. Vereadores da oposição, inclusive, vocês já visitaram o Morro da Garuva? Vocês já visitaram a Nova Esperança? Henrique Conrad, Raif, obrigado, Jorge. Vocês já foram dar uma olhada como é que está a ocupação nesses lugares?
Loteamento do Kleber não tem problema com enchente nem com desmoronamento, mas as 3 casas da rua Germano Grosch, como é que tinham 3 famílias lá se em 2008 foi tudo interditado? Alguém não fiscalizou. Como que tinham 3 famílias lá se foi tudo interditado? Sabe? Então, né, quem falava do dique da Fortaleza antes? Ninguém falava. Então, vem, assim, é isso. É louvável cobrar, mas, né, eu aí percebo que jogaram para a plateia de novo. A crítica aqui é para os 2 lados de novo. Tá certo. Executivo e legislativo. Eu tenho que ir para mais um... E por isso, Jorge, eu sou favorável aqui, não a 23, mas sou favorável ao aumento do número de vereadores na cidade. Porque é muito fácil. Eu queria ter visto esse debate na Câmara, né? Esse debate que acabou não acontecendo, não vai. Eu também acho que tem que debater, sim. Isso. Tem que debater. Hoje o governo está muito tranquilo para tomar as decisões no parlamento. 11h43. 11h47. Saia do aluguel. Conheça o crédito imobiliário da ViaCred. Você pode financiar até 90% do valor do imóvel, usar o FGTS com até 35 anos para pagar. Acesse viacred.coop.br ou visite um posto de atendimento para fazer uma simulação. A ViaCred é uma cooperativa Ailos. Estamos de volta aqui a Semana em Foco, os destaques desta semana através do portal Meso Regional. Olha, informando que a BR-470 em Ibirama foi totalmente liberada, né? O DENIT já trabalhou lá, já retirou aquela queda de barreira, mas a Polícia Rodoviária Federal alerta, né, para quem trafegar pela BR-470 ter muito cuidado. E outros pontos de interdição: quilômetro 99 em Apiúna, meia pista devido à queda de barreira. Quilômetro 148 agronômica, bloqueio total devido a alagamento. Quilômetro 158 Trombudo Central, meia pista devido à queda de árvore. E ainda há ocorrências em Lontras e Laurentino como quedas de árvore de barreira. Então atenção ao utilizar a BR-470. Jefferson Santos, semana que vem, quinta-feira, uma audiência pública vai discutir a situação de moradores de rua aqui na cidade, pedido do presidente da Câmara de Vereadores de Blumenau, vereador do Progressista, Almir Vieira, e é um tema que está em muita evidência no estado inteiro, né? A gente pautou bastante aqui, né? Na rádio, eu postei bastante no Meso Regional, e moro no bairro Escola Agrícola, onde tem um Amblu, que eles meio mascararam, dizendo, a gente não vai mais atender homens aqui, mas estão atendendo sim, né? A população em situação de rua, na sua maioria, fica no bairro Escola Agrícola, está lá localizado. Assim, as pessoas precisam participar, certo? Porque vão, às vezes, chamar de xenófobo, de racista ou qualquer outra situação. Não, é um problema que precisa de uma solução. Itajaí está complicado, Balneário Camboriú está complicado, Joinville, Blumenau, Florianópolis, Criciúma, Chapecó, mas vamos lá, 3 prefeitos aqui tiveram coragem de tomar liberdade de falar a verdade. Como fez propriamente dito o vereador Almir Vieira, que propôs essa, de falar, olha, tá na rua, ok, vamos ajudar. De que maneira a gente pode ajudar? Não é dando comida e dinheiro não, gente. Não permita que a sua consciência de cristão te faça refém de uma negligência. Não permita que a sua condição de cristão, ter fé, enfim, a caridade não é dar comida e dinheiro.
A caridade é resolver o problema, certo? E o resolver o problema. Gente, se tá drogado, o seu dinheiro vai pro tráfico de droga. Ah, mas dê dinheiro de comida? Ok, mas ele ganhou dinheiro de alguém e não precisou gastar com a comida. E o traficante também precisa comer. Então tem traficante que aceita, sim, marmita, perecíveis, não perecíveis como doação. Para vender a pedra, a maconha, né? Então, gente, é isso aí. Tá doente? Qual a situação que você foi parar na rua? Sem preconceito algum. Porque não sou eu que falo isso. São os dados que comprovam. Mais de 90% da população em situação de rua tem algum tipo de passagem criminal. O que aconteceu, lamentavelmente, há alguns dias, no supermercado aqui em Blumenau, comprova isso. Lamentavelmente, são pessoas que escolheram, ou por alguma outra, tem gente que fica bravo quando eu digo que escolhe, né? Mas será que alguém é obrigado a usar drogas? Obrigado. Ah, mas estava a depressão, aí caí no mundo das drogas. Gente, você está passando uma fase ruim, você vai piorar essa fase ruim para você, na sua vida? Só refletir isso. Tem gente que quer liberar a droga. E a maconha é a porta de entrada para todos os outros entorpecentes. O álcool também é a porta de entrada para muitos entorpecentes. Então, o que as pessoas deveriam fazer? Quer defender moradores em situação de rua? Vá na audiência pública na Câmara de Vereadores. Quer cobrar e ajudar o poder público? Cobrar e ajudar o poder público? Achar uma solução para que a gente amenize essa situação? Vá à audiência pública na Câmara de Vereadores, dia 23 às 19 horas. Por que eu estou falando? Porque eu vou estar lá, já fui em outras manifestações, e assim, ó, mas é o direito de ir e vir, Jefferson. Sim, é o direito de ir e vir. Mas o direito do lojista que tem ali um morador em situação de rua na frente do seu estabelecimento também tem o direito de vender, de chegar no seu estabelecimento sem nhaca na frente da sua loja, sem ser ameaçado, ter a liberdade de trabalhar. E tem uma frase, Rodrigues, que ofende muita gente. Abre aspas. Vá trabalhar. Tem gente, fecha aspas. Tem gente que se sente muito ofendido com essa frase. Vai trabalhar. Momento certo, então, para fazer uma audiência pública. Tem que ser. Ano que vem tem eleição. Vai ser muito debatida essa situação. Esperamos que seja, né? Isso tem que ser. Isso tem que ser o assunto da campanha eleitoral no ano que vem também, entre outros, exato, né? Como está a prevenção das cheias, né? Encontro regional do Partido Progressista sem a filiação de Mário Hildebrand, como havia uma expectativa. Esse período a mim ficou bicudaço, né? Tu foi lá? Fui. No sábado, de 11/11? 11/11, às 11 horas, né? Ficou bravo, o esperidião, amém? Ficou bravo, falou bonito, fala bonito, né? Encanta o discurso. Um ótimo, excelente orador, né? Como era o prefeito Luiz nem Henrique. Compareceu no encontro, né? Compareceu? Vice-prefeita. Sim. Não vi a vice-prefeita falar, mas vi Mário Hildebrand falar, outras autoridades, sim, secretário nacional. Mas havia algum compromisso ou era mais... Especulação. Mas era uma especulação mais de imprensa ou havia uma realidade nisso? Os membros do PP esperavam que isso fosse mas acontecer. Esperavam. Porque ofereceram algumas vantagens, vamos dizer assim, algum acordo. Mas que sinal o prefeito teria dado que levou a essa motivação mas toda? Vamos lembrar que João Paulo Clerumbing, quando não tinha mandato, foi assessor do então deputado Esperidião federal. Exato. E hoje ele é senador. Né? Ser assessor não é grandes coisas, mas é do Senado Federal. Né? Pode ajudar numa conjuntura para o ano que vem, pode fazer com que a possível sucessora, né, do candidato do prefeito pudesse ter o Almir de vice, né? E aí o Almir foi lançado como pré-candidato
Eu não acredito numa candidatura como cabeça de chapa de Almir Vieira, né? Não, ele já falou aqui que a probabilidade é buscar a reeleição na Câmara. Mas eu acho que a gente tem, pela primeira vez na história, pessoas sonhando em ser vice, né, Jorge? É verdade. Bruno Cunha, acho que o professor Gilson. Abertamente não falou. O Bruno abertamente disse que O Almir também pretendia. não falou abertamente. Mas talvez... vamos lá. Para os três, penso que não é cômodo, confortável ir a uma reeleição para vereador. Porque o discurso deles lá mais atrás era de que não queriam fazer carreiras como vereador, né? O Almir Vieira disse aqui que é a última, né? A aposentadoria dele seria a reeleição, né? A última tentativa. E aí, sendo vereador, ele pode ser candidato a federal, a estadual, ou até compor... Na Câmara de Vereadores seria caso venha a ser eleito, né? Caso venha a ser eleito. Exatamente. Bom, Jefferson Santos, temos que ficar atentos a serviços de auto centers. Por quê? O pessoal está acompanhando, quero mandar um abraço aqui para algumas pessoas, pessoal do núcleo de oficinas mecânicas da Associação Empresarial de Blumenau, porque eles estão sendo procurados por alguns clientes de auto centers que não são aqui de Blumenau, né, que vieram aqui com suas franquias para Blumenau e que estão aprontando. E isso não é de hoje. O Mesorregional já pautou essa situação no ano passado, lembro muito bem. Cobrei do Alexandre Caminha, né? Eu também tenho uma crítica ferrenha com relação ao Procon do Blumenau e não propriamente dito ao Alexandre, mas quem está lá agora é ele, né? Então o Procon do Blumenau é de fato ultrapassado. Nós não vimos fiscalização, aquela voltinha com a unidade móvel ali, tudo bem, mas assim, não vejo uma modernização do Procon. É retrógrado, é papel impresso, entregar a assinatura. Se uma empresa de fora do estado for acionada, tem que contratar um advogado aqui para ir lá entregar um documento, sabe? Então essas coisas sim, então precisa de uma modernização. E, né, o que o Caminha me disse com relação aos auto centers, que as pessoas não fazem reclamação. Mas qual os golpes mais comuns? Serviço mal feito e promoção fake. Você passar na fachada da loja de grandes franquias que estão aqui em Blumenau, nos últimos anos chegaram algumas, e não são todas, mas algumas são. Pneu a R$ 199,90. Aí chega lá e diz assim, eu quero um pneu, porque um meu furou. Não, essa promoção só é válida se você comprar 4. Isso é venda casada e proibido por lei. Não pode. O consumidor tem que ter essa noção. Outra situação. Não temos em estoque esse pneu. Se a propaganda está ali na frente do estabelecimento, se ela foi feita, eles têm que fornecer um pneu superior àquele por o preço daquilo. Não sou eu que estou dizendo. É o Código de Defesa do Consumidor. Então vocês precisam tal. E pode acionar o Mesorregional, mas de verdade, o Mesorregional vai a qualquer estabelecimento, nós vamos instigar qualquer estabelecimento se você já procurou o Procon. Por quê? Porque eu preciso da segurança jurídica para pautar, né? E uma denúncia ao Procon é o caminho. Ou você contratar um advogado especialista em direito de consumidor. Vamos ajudar, vamos continuar cobrando. Podem mandar as demandas através das nossas redes sociais, do nosso WhatsApp, e isso tem incomodado quem? De verdade. Os auto-centers sérios, as empresas sérias, sabe? Que prestam um serviço decente na cidade, que vendem peça duradoura, que não vendem peça vagabunda. Gente, perdão. Que não vendem, né, de má qualidade, a preço de banana, mas a durabilidade de uma banana também, sabe? Ou peça usada, colocam peças usadas no carro, há denúncias disso. As pessoas precisam, e assim, quando a oferta tentadora,
verdadeiramente desconfie. Tá aí, Black Friday e tal, ok. Embora Black Friday no Brasil, eu acho também que é uma enganação. Verdadeiramente falando, para mim é uma enganação. É que tem promoções antes e depois bem mais vantajosas do que aquilo ali. Agora é o seguinte, tá anunciado, o estabelecimento é obrigado a te fornecer aquilo que ele anunciou. Não tem, vai ter que te fornecer algo melhor do que aquilo. É isso aí. Vamos fazer cumprir os nossos direitos, Exato. né? Jefferson Santos, portal Meso Regional, que também está acompanhando toda essa questão das chuvas na região, né? Com material e sempre levando a informação também sobre o nível do rio e as projeções que você pode acompanhar. Obrigado pela participação mais uma vez. Aqui hoje, é isso. Jorge, porque Isso é tô com uma importante, dor né? na coluna triste aí, de verdade, porque em tempo de enchente, a gente já está desde início de outubro assim, não dá para dormir, não dá para descansar. Quando a gente começa a escrever alguma coisa, outra já acontece, já virou antiga Muda o aquilo tempo ali. todo. E aí a gente tem que trabalhar, né, gente, para levar as informações para vocês. Tá certo. Bom final de semana. Igualmente, obrigado, Jorge, pelo espaço, obrigado, Rafael, a Rádio Itaberá FM, obrigado a você, né, pela paciência, pela companhia também, por respeitar o nosso trabalho, a todos que nos acompanham aqui, um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço, e o pessoal dos auto centers aí, os Mequetrefe, a gente tá de olho em vocês, podem ficar ligados que vocês podem virar notícia fácil, hein.